Então, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo do Apocalipse, tratando da sexta trombeta. Nós paramos neste último evento, que foi a Guerra Egipciana, né? Quando o Pachá do Egito ele vai guerrear contra o Sultão Otomano. E aí tem o nome deles, né? Muhammad Ali, que é o Pachá, e o Mahmud II, que é o turco otomano. E dessa guerra o Egito vence, né, os turcos, e termina aí a supremacia turco-otomana e cumpre-se a profecia dos uma hora, um dia, um mês e um ano, que há 91 anos e 15 dias. Vimos que quando o Pachá do Egito venceu o sultão, ele tomou, né, os, os navios de guerra, os bens que tem a ver com a guerra da Turquia contra o Egito, e o sultão ficou totalmente indefeso e teve que recorrer aí a alguns países estrangeiros. Então, Smith ele comenta esse fato aqui, né? Dando considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 323. Mohamed recusou-se terminantemente a abandonar esta frota e a restituí-la ao sultão, né, que ele havia tomado na guerra, e declarou que se os poderes tentassem retomá-la, a queimaria. E assim se encontrava as coisas quando, em 1840, a Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia intervieram e determinaram uma solução do conflito. Então, esses poderes que ele está falando, esses países cristãos, né? A Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia, que intervieram nessa guerra entre o Egito e os turcos. E aí eles deram uma solução, porque o sultão já não tinha mais nenhum poder civil para poder governar o seu país, né? Ele perdeu totalmente e aí houve a queda do Império Turco-Otomano. E aí foi esses quatro países que assumiram o governo desse país, né? Aí mostrei para os irmãos que foi feita essa reunião entre eles, né, para chegar a um acordo. E aí foi quando os poderes estrangeiros eles continuaram ali o governo que o sultão deixou. Aí nós falamos como chegou esse ultimato, né, do Mohamed Ali do Pachá para o sultão. E aí os poderes estrangeiros foi que assumiu aí a posição do sultão, né? E mostramos que aí foi o cumprimento dessa profecia, que aí foi em 11 de agosto de 1840, que aí terminou todo esse período, né, de uma hora, um dia, um mês e um ano, que já vimos o cálculo, que dá 391 anos e 15 dias. E aí esses quatro poderes cristãos assumem a autoridade sobre o sultão e termina a supremacia otomana. E dessa forma, como o Smith comentou, a profecia é cumprida ao pé da letra. Então a gente fez a contagem ali, né, dos 5 meses proféticos, que foi os 150 anos, quando começou a invasão, o domínio, né, dos árabes otomanos. Começou ali com Ótman primeiro, e aí passou uma fase ali de tormento para os católicos, que são os romanos que dominavam essa região do império.
E aí, passado esses 5 meses de tormento, de fazer massacres contra aqueles que se recusavam a aceitar a religião de Maomé, como a gente já viu, e, e atormentar todo esse império, né, que estava ali dominante naquela época, e aí começou a ser fragilizado o Império Romano Oriental, dos papas ali da Igreja Católica, né? E foi cada vez mais ascendendo a religião maometana, ou de Maomé, que hoje é conhecido aí pelo islamismo, né? E aí passou essa fase de tormento, aí vem a ascensão do Império Turco-Otomano. Aí começa essa contagem da profecia de uma hora, um dia, um mês e um ano, que é 391 anos e 15 dias. Então, no final desse período, acontece com a queda dos turcos otomanos, que foi aqui com essa guerra que nós vimos. E isso finaliza em 11 de agosto de 1840. Então, do dia 27 de julho de 1299 até 27 de julho de 1449 foi o mês de tormento. E aí, de 27 de julho de 1449 até 11 de agosto de 1840 é esse período de uma hora, um dia, um mês e um ano, que finaliza com a queda do Império Turco-Otomano. E aí foi dessa forma que teve o cumprimento profético estabelecido no Apocalipse, fazendo esses cálculos proféticos e analisando o que aconteceu na história geral, que podemos afirmar que a profecia, como diz o Will Smith, que se cumpriu ao pé da letra. Inclusive até a irmã White ela também faz essa referência, né? Que foi daqui os adventistas, quando eles mostraram o cumprimento da queda do Império Turco-Otomano, deu maior ânimo para o movimento do Advento ali de 1840 a 1844. Então, aqueles que eram céticos, que não entendiam as profecias e perguntavam aos adventistas como isso ia acontecer, e quando eles explicaram esse evento, e aqueles que acompanhavam essas reuniões dos adventistas viram o cumprimento da profecia e acontecendo como eles haviam explicado, e isso fez com que eles aceitassem o movimento e se unissem nessa proclamação da segunda vinda de Cristo naquela época. Então foi uma profecia assim muito marcante na história mundial, né? Ali com os primeiros adventistas que se uniram nesse movimento com base aí nessa profecia para alavancar ainda mais o movimento dos adventistas naquela época. E aqui continuando o Apocalipse, capítulo 9 verso 15. E foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, que a gente já viu, o cálculo profético, para que matassem a terça parte dos homens. Como nós já explicamos desde o início das trombetas, quando se fala de terça parte, onde houve mortes, é se referindo à terça parte do império que foi dividido de Roma após a morte de Constantino, né, para os seus três filhos. Novamente, né? Constantino II, Constante e Constâncio. Dessas três partes, qual foi a terça parte do território que houve mortes? Com essas guerras, que está se referindo aqui à sexta trombeta do Apocalipse, aqui na região dos árabes, né? Na Roma Oriental. Então, é essa terça parte aqui que houve essas batalhas e morte dos homens, como fala o Apocalipse. E aqui o Will Smith comenta esse fato: ó. A morte da terça parte dos homens, isto é, a tomada de Constantinopla, e por consequência a destruição do Império Grego foi devida ao fogo, fumo e enxofre, e a artilharia e armas de fogo de Maomé.
Mais de 100 mil anos tinham já decorrido desde a sua fundação por Constantino. 1.100 anos. 1.100 anos. Isso. Mais de 1.100 anos tinham já decorrido desde a sua fundação por Constantino. Então, Constantino ali, que dominava todo aquele território, dividiu para os filhos, e ali houve uma guerra. A terça parte dos homens, então, onde houve essa batalha, tem a ver com a tomada de Constantinopla. Então, quando se fala lá do Império Romano Oriental, lembra-se dessa tomada de Constantinopla, nessa fase da história, né, após os 5 meses de tormento. E quem participou dessa batalha aí foi Maomé II. Eu coloquei aqui a imagem para ver o tempo. Esse Maomé, ele O tinha, líder. Hã? ele só foi um líder de alguma guerra. Ele não foi nem nada de evangélico, nada de Não, relacionado a Deus, não. não, os árabes, eles, que estavam vindo aqui, eles eram. Seguiam a doutrina de Maomé. Maomé é o islamismo, né? O atual. Então, Ele, o Islã não tem nada a ver com o cristianismo, não. Ele tem a fé deles. O profeta deles é Maomé, o Deus deles é Alá. Aí é outra situação, não é cristianismo não, aqui. não sei. Aqui eles estão atormentando e invadindo o território dos católicos, né? Que é o Império Romano Oriental. Os católicos aqui são cristãos, eles não. Não sei, porque o Islã, né, que é de Maomé, né? O Hum, Islã, hum. eles, é como se fosse um deus para ele, né? Esse Maomé. Deus é Alá. Esse Maomé, Maomé é o profeta ele deles. profetizava o quê? Esse Maomé? Eu não sei bem a história de Maomé. Mas ele tem a profecia deles lá, tem a Bíblia deles, e interpreta da forma como eles acham, né? Isso é da descendência de Ismael, né? A descendência de Ismael foi que vem essa linhagem aí dos maometanos, Mohammed. né? Maomé ou Mohammed, né? Mohammed. É. Aí o Smith fala desse Maomé segundo, o Maomé segundo, né? E vai comentar aqui a história. Considerações sobre Daniel Apocalipse na página 323. Hammurabi, o sultão a quem se apresentou a submissão de Constantino VIII e por cuja permissão este reino, este reinou em Constantinopla, morreu pouco depois, sucedendo-lhe no império em 1451 Maomé II, que cobiçou Constantinopla e resolveu tomá-la. Então, ali na sucessão dos governantes ali dos turco-otomanos, aí chegou a vez de Maomé II. E aí ele teve a intenção de tomar a cidade de Constantinopla, uniu-se com os árabes maometanos e ali invadiram a cidade e tomaram, né? Ele diz que aí foi em 1405. Aí diz, o cerco começou em 6 de abril de 1453 e terminou com a tomada da cidade e a morte do último dos Constantinos, em 16 de maio seguinte. E a cidade oriental dos Césares tornou-se a sede do Império Otomano. Então aqui foi de fato eliminado, extinguido os imperadores ali do Império Romano, terminou a sucessão dos Constantinos, né? E agora, de fato, temos agora o sultão, o Maomé, Não, né? Maomé II, agora assumindo Constantinopla e ali tornando a sede do Império Otomano. no quartinho. Então veja que aqui é o início da supremacia dos turcos, né? Aqui eles estão em ascensão, estão crescendo, conquistando todo aquele território de Roma Oriental. E aí nessa guerra de Constantinopla,
O Apocalipse vai falar sobre o número do exército que fazia parte desse evento que aconteceu na história do mundo. Que Apocalipse capítulo 9 verso 16 fala: o número dos exércitos da cavalaria era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. Então, essa tradução que eu trouxe aqui é a que vem do original, né? Do grego. Dois, e aí fala miríades e miríades. Essa é a tradução mais literal do original. E aí tem algumas versões da Bíblia que pegam esse texto e entendem essas 2 miríades de miríades como sendo 200 milhões. Aí eles pegam duas como sendo dois, miríades como sendo 10 mil ou é 100 mil. Aí multiplica 2 vezes 100 vezes 100. Aí dá 200 milhões. É uma coisa assim que eles fazem, né? Para dar os 200 milhões. Ó. Se eu pegar aqui algumas Bíblias, a gente vai ver que tem muitas versões colocando 200 milhões. Por exemplo, essa aqui, ó, Revista Almeida e Corrigida, que falando da sexta trombeta, no versículo 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Porque aí multiplica, né? 2 vezes 100 mil vezes 100 mil, acho que colocam assim, aí dá 200 milhões. Vou pegar aqui a calculadora. Deixa eu ver. 2 vezes. Acho que é 100 mil, né? Que eles interpretam, né? Vezes 100 mil dá. Não, não, dá 20 bilhões, né? Não, deixa eu ver se é 10. 2 vezes 10 mil vezes 10 mil. Ah, 10 mil. 200 milhões. É, 10 mil. Milhares é 10 mil. É isso mesmo, eu que fiz errado. Então é daí que vem essa compreensão de 200 milhões, né? 2 miríades de miríades. Miríades como 10 mil, né? Então 2 vezes 10 mil vezes 10 mil, aí dá 200 milhões. Cadê? Por isso que fala aqui, né? 200 milhões. Só que a tradução literal que a gente viu lá é 2 miríades de miríades. É, 2 ou 2 miríades de miríades. Então 2 10 mil e 10 mil, né? Aí eles multiplicam tudo e dá 200 milhões. Aí diz que o número do exército era esse, né? Só que, e aí alguns dizem, não, aqueles 200 milhões é simbólico, porque não teve esse número de soldados na época lá da guerra, na conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Não tinha 200 milhões. É humanamente impossível. Isso acumulando até todos esses anos aí, de 391 anos e 15 dias, ainda não daria esse número. Então a gente considera isso como sendo simbólico para representar que era gigantesco o exército que existia naquela época, né? A conquista deles. Só que não fazia muito sentido essa explicação. E também os adventistas até comentavam, mas não com muita certeza. Aí eu comecei a tentar achar uma explicação para isso, né? Colocando esse quadro aqui. Mas antes de chegar nesse quadro, eu pesquisei na história para chegar ao porquê disso aqui, né? Então vamos pegar aqui a explicação dos adventistas. E Lee Smith, Considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 324. O leitor julgará se esta linguagem se aplica ou não a algum número definido. Alguns supõem que é apresentado 2 vezes o número 200 mil. E segundo
alguns historiadores encontra-se esse número de guerreiros turcos no cerco de Constantinopla. Outros pensam que 200 milhões significam todos os guerreiros turcos durante os 391 anos e 15 dias do seu triunfo sobre os gregos. Nada se pode afirmar, porém, sobre este ponto. Então, vendo aqui que os adventistas eles não definem, né? Certo? Alguns falam que multiplica duas vezes 200 mil. Aí te multiplicou duas vezes 10 mil, né? Que é milhares de milhares. Mas tinha alguns que falam 200 mil, tava mais ainda, né? Você vê que na literatura adventista eles não definem esse número. Só falam o que existia na época, né? Alguns pensam assim, outros pensam, mas não tem nada comprovado que seja assim. Aí, quando eu fui pesquisar na história de Constantinopla, da queda, qual era o número do exército, aí eu achei um artigo de uma enciclopédia britânica, contando essa história de Maomé II invadindo lá Constantinopla. E aí eu achei algo bem interessante, que diz aqui nessa enciclopédia, né? Que eu achei. Aqui do lado direito, abaixo da imagem de Maomé II, diz: de acordo com George Sprat, né? Spaftes, acho que é assim, Sprates, diz. Praxis. Ou Sprates, ou Sfarteses, né? Espartasis. Se for português, é Sfrateses, né? É, o som de F. Então, de acordo com Jorge Espartasis. Sfrateses, vamos dizer assim, né? É. O exército otomano totalizava 200 mil homens. Mas historiadores modernos preferem um número mais realista, variando entre 60 a 80 mil. Quando as tropas se reuniram frente aos muros de Constantinopla, em 2 de abril de 1453, os bizantinos tiveram o primeiro vislumbre dos canhões de Mahomet, né? O Mehmet, que é o Maomé II. Então aqui eu achei interessante esse historiador colocar 200 mil homens. E diz que os historiadores mais modernos, eles acham que eram muitos soldados, aí tem que reduzir para uns 60, 80 mil para ser mais realista. Só que quando eu pesquisei a história desse George Sfratesis, ele é um indivíduo que que viveu nessa época da queda de Constantinopla. Ele morava na região, ele vivenciou todo esse evento que aconteceu na história. Então, como uma testemunha ocular do evento, ele dando 200 mil homens, é mais fácil acreditar nele do que no historiador moderno que vieram depois, que não tem conhecimento de fato do que ocorreu, para tentar fazer essa variação de soldados, né? 60, 80, 40, 30 e ficar nesse negócio, né? Aí eu fui pesquisar sobre esse George, e de fato ele realmente vivenciou tudo isso. Fui lá também no dicionário britânico, né, para achar quem é esse George Phrases, e aqui diz, ó, George Phrases, nascido em 1401 e falecido por volta de 1477. Então ele estava dentro do período da queda de Constantinopla. Aí ele diz, foi um historiador diplomata bizantino que escreveu uma crônica cobrindo os anos de 1413 a 1477. Então ele escreveu o que aconteceu lá em Constantinopla, né? Aí continua aqui, ó. Esfráteses ascendeu aos altos cargos a serviço de Manuel II e dos governantes paleólogos posteriores, tanto em Constantinopla quanto no Peloponeso. Então ele estava lá, né, em Constantinopla. Em 1451, ele era grande logóteta, ou chanceler, em Constantinopla. Então tinha um cargo importante, né, em Constantinopla. Um ano antes da queda, 1451. E aí continua. Em sua captura pelos otomanos, ele fugiu para Mistra, moderna Mistras, e então para Corfu, ou Kerkira.
onde ele e sua esposa finalmente entraram para a vida monástica em 1468. Então, ele estava lá em Constantinopla, eh, presenciou a invasão turco-otomana em 1452 e ele fugiu de Constantinopla, né, para Mistra. Então veja que nós temos aqui alguém que vivenciou essa queda de Constantinopla. Ele tinha um cargo político importante, né, em Constantinopla, e ali, vendo os turcos otomanos invadindo o território de Constantinopla, ele fugiu. Então, e aí continua, né? Sua crônica é provavelmente o que é conhecido como Chronicon Marius, ou Grande Crônica. Foi escrito para os Corfiotes e lida com os últimos anos dos Paleologi em Constantinopla e no Peloponeso, e mostra uma aversão marcante aos otomanos e aos latinos. Então, ele presenciou esse evento da invasão de Constantinopla e a sua queda, fugiu de lá e escreveu um livro relatando o que aconteceu nesses últimos anos de Constantinopla, esse historiador bizantino. Então, de todos os historiadores que existem, o mais confiável que nós observamos é ele, porque ele vivenciou tudo isso e escreveu um livro. Então, os historiadores modernos, eles falam assim, mas sem conhecimento de causa, não sabe como aconteceu, mas esse historiador sim, porque ele vivenciou esse evento que aconteceu na história do mundo. E aí ele, na enciclopédia, ele relata que houve quantos homens que invadiram Constantinopla? 200.000 homens. Essa conta é a mesma que ela não me deu. Lá a gente vê as versões 200 milhões, que tem aquela passagem de 2 miríades de miríades. Aí, aí a maioria das traduções, quase todas, coloca 200 milhões. Só que o que aconteceu na história não foi 200 milhões, foi 200.000 homens. Então, como é que a gente faz aquela conta ali de 2 miríades de miríades para dar 200.000 homens? E não 200 milhões, como tem em quase todas as versões da Bíblia. Aí eu fiquei ali pensando, estudando para saber como é que a gente faz para dar 200.000 homens, porque foi o que aconteceu na história, né? E aí eu peguei, né, a palavra miríades. Eu vou pesquisar na Bíblia o que significa essa palavra miríades. Aí achei vários textos, mas eu destaquei aqui Mateus capítulo 18, verso 24, que aparece a mesma palavra no grego miríades lá, e é traduzido como 10.000. É. Quer que eu abra aqui a Bíblia para ver essa passagem de Mateus 18, 24? Deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 18, verso 24. Aqui. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Aí o verso 24. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aí essa palavra 10.000 aqui é a minha palavra em grego que está lá no, em Apocalipse 9, que é miríades, né? 2 miríades de miríades. Aqui é miríades também, falando 10.000. Aí vamos fazer os cálculos, né? Que é justamente isso que foi feito. Eles pegaram o 2, que é 2 miríades de miríades, dividir aqui o quadro, né? 2 miríades, que é 10.000, e miríades, que é 10.000 também. Quando multiplicou tudo isso, deu quanto? 200 milhões, não foi que a gente fez na calculadora? Só que não é 200 milhões. Então, eles consideraram certo, né? Miríades como sendo 10.000. E aí multiplicou tudo, deu 200 milhões. Só que não é 200 milhões que teve lá naquele cumprimento da história turco-otomana com a queda de Constantinopla. Foi 200.000 homens. Então, como é que a gente faz esse cálculo para chegar nos 200.000 homens que a profecia fala?
quer dizer, que a história fala, né? E que a profecia deve explicar o cumprimento da história. Aí eu fiquei pensando, isso aqui envolve uma operação matemática, né? Porque está falando miríades de miríades. Aí a preposição aqui de, ela, na matemática, ela simboliza multiplicação. Então por isso que eles multiplicam, né? 2 vezes 10 mil vezes 10 mil vai dar 200 milhões. Então, se há aqui um cálculo matemático, né? Uma operação matemática, então deve ter algum conhecimento da matemática que me ajude, ou que nos ajude a chegar nesses 200 mil. Aí o que foi que eu pensei? E isso que eu estou explicando aqui para os irmãos, eu não vi em nenhum lugar. Isso aqui fui eu estudando e cheguei nessa conclusão, né? Aí o que foi que eu fiz? Dividi a unidade dos milhares, né? 2, 10 mil e 10 mil. Aqui, quando tem miríades de miríades, não é uma repetição do número 10 mil, não são dois 10 mil. Aí eu peguei esse raciocínio lógico. Poxa, são dois 10 mil. Então eu vou colocar o 2, né? Das duas. E aí, como são dois 10 mil, eu vou colocar dois números 10 e o mil. Eu dividi o número em dois 10 mil. Aí coloquei dois números 10 e mil. E aí, quando eu multipliquei tudo com esse raciocínio lógico-matemático, cheguei nesses 200 mil. Entenderam o raciocínio? Aqui é a primeira vez que eu vejo como é que diz? Um raciocínio lógico-matemático para chegar na explicação de um cálculo profético. Eu nunca tinha visto isso. Aí quando eu comecei a ficar raciocinando, não, aqui tem que ter alguma lógica matemática para chegar nessa conclusão. E aí quando eu fiz esse raciocínio lógico, cheguei nos 200 mil. E aí sim, 200 mil se encaixa perfeitamente com a descrição do historiador bizantino, George Sfrates, né? Que mostrou que foi 200 mil homens. Aí sim é o cumprimento perfeito da profecia. Então eu nunca vi ninguém falando isso. Isso foi eu, nos meus estudos ali, tentando achar um porquê para chegar nesses 200 mil. Porque 200 milhões é um número impraticável, não tinha como fazer isso. Então essa é a explicação que nós chegamos para os 200 mil homens que invadiram a cidade de Constantinopla e que está descrito aqui no Apocalipse, capítulo 9, verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 2 miríades de miríades, que é o que está no original, pois ouvi o número deles. E 2 miríades de miríades é essa multiplicação de 2 vezes o número 10 duas vezes, né? 10 mil, e aí dá 200 mil. Aqui nós estamos na sexta trombeta. É, estamos na sexta trombeta, olha lá, o título, Sexta Trombeta. Aqui já é naquele período que foi estabelecido, de uma hora, um dia, um mês e um ano, que ali já é a ascensão do Império Turco Otomano, aqui mostrando com a invasão da cidade de Constantinopla e a sua consequente conquista. Ficou explicado aí os 200 mil, que na história se cumpriu dessa maneira e que no Apocalipse tem que fazer aquele raciocínio lógico-matemático para chegar nessa conclusão. Senão, a gente vai fazer como todo mundo faz. Faz apenas a multiplicação dos números, sem fazer um raciocínio lógico-matemático, para chegar nesse número de 200 mil homens. Então, explicado essa parte da profecia. Aqui é só mais um comentário sobre esse fato, aqui de Guilherme Miller, quando ele fala: e se entendermos que o profeta quer dizer, como alguns, 200 milhões, seria mais homens do que jamais houve em nossa terra.
Nem acho que foi uma sucessão de exércitos durante todo o período de 391 anos, perfazendo a soma de 200 milhões, pois permitir que um exército permanente de 15.395 de 15 milhões 395 mil fosse recrutado a cada 65. o número de 15.385 15 milhões 385 mil soldados, né? Fossem recrutados a cada 30 anos, então num ciclo de 30 e 30 anos, até completar os 391 anos, recrutando 15 milhões 385 mil, e isso não daria 200 milhões. Então, mesmo durante todo esse tempo, de uma hora, um dia, um mês e um ano, que é 391 anos e 15 dias, se a cada ciclo de 30 anos fossem recrutados 15 milhões 385 mil, ainda não daria os 200 milhões que as pessoas interpretam ali daquele texto, né? E aí o Miller continua falando. E essa soma seria mais de 5 vezes o número de todos os exércitos permanentes no mundo conhecido. Então, isso é impossível acontecer lá naquela região. E se juntar todos os soldados de todo o mundo conhecido daquela época, ainda assim não daria os 200 milhões. Então não tinha como ser, né? Então a explicação mais plausível é que nós apresentamos. E aí, continuando a sexta trombeta, falando desse evento da invasão de Roma Papal no Império Romano do Oriente, continua Apocalipse capítulo 9 verso 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. O que significa os soldados, o exército ali, turco-otomano, ter couraças da cor de fogo, jacinto e enxofre? Então tá falando da sua vestimenta militar. Aqui o Smith fala. A primeira parte desta descrição talvez se refere ao aspecto destes cavaleiros. Fogo, como a cor representa o vermelho, empregando-se com frequência a expressão vermelho como fogo. Jacinto, o azul, e o enxofre, o amarelo. Estes eram as cores que predominavam no vestuário destes guerreiros, de sorte que a descrição, segundo este ponto de vista, condizia bem com o uniforme turco, que era composto em larga escala por vermelho ou escarlate, azul e amarelo. Então aqui o Apocalipse está falando que a vestimenta dos turcos nesse tempo que invadiram Constantinopla. Eles tinham uma armadura que tinha a cor vermelha, azul e amarela. E aí, quando a gente pega uma imagem desses cavaleiros, nós observamos a sua armadura como é: o azul, o amarelo e o vermelho aqui na cintura. Então, mostra aí a descrição. Aqui é só para ilustrar, né? Como é que era a vestimenta deles, né? Aí, ó, que fez. Não. Se eu explicar, não tinha não, cara. É. Não tem o quê? É, Perna? Isso aqui foi uma imagem que eu peguei da internet. eu Aí, não é. aí tem esse cavaleiro aqui que não tem a perna, né? Mas tudo bem. É só para ilustrar a vestimenta dele, né? Que era, essa aqui é a armadura dos turcos. Azul, amarelo e vermelho. Fogo, fumaça e enxofre. Cavaleiro era errado. Né? Aí continua o Apocalipse 9:17. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. A gente já viu que eles tinham boca de leão e cabeça de leão, porque o leão, né, a boca, a cabeça, a presença do leão representa a sua ferocidade.
A forma como eles eram ferozes na batalha. Eles não perdoavam quem não aceitava Maomé, né? Até hoje eles são assim, né? Como, como leões, como picada de escorpião. Então a profecia, quando eu falar disso, é para mostrar a crueldade dos turcos. E aqui o Smith comenta, né? As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, representando sua força, coragem e ferocidade. Continuando no Apocalipse, capítulo 9, verso 17 a 18. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A gente viu a vestimenta e agora a arma. Saindo fogo, fumaça e enxofre. Aí continua, por meio destes flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Essa batalha dos turcos aconteceu ali na terça parte. Lembra quando a gente fala de terça parte? É a terça parte do território do império. E diz que saía da sua boca fogo, fumaça e enxofre. Então, o que simboliza isso, né? Na couraça, eles tinham essas coisas, né? Fogo, fumaça e enxofre. Vermelho, azul e amarelo. E agora está dizendo que saía da boca força, fogo, fumaça e enxofre. Aqui, da boca aqui representando as suas armas, né? Então, vimos a couraça e agora vamos ver as armas. Que utilizou aqui fogo, fumaça e enxofre. E a terceira parte do território nós já conhecemos. Quando Constantino morreu, ele dividiu o Império Romano em três partes. Para os seus três filhos, Constantino II, Constante e Constâncio. Em que região do Império, que representa a terceira parte, houve a morte dos homens? Constância. Na parte de Constâncio, ali na Arábia, né? De Roma Oriental. Então, a terça parte do Império foi que houve essa batalha e a morte desses homens que a profecia fala. Tá? Aqui é só para localizar na geografia onde foi que ocorreu essa batalha que está descrita ali na sexta trombeta. E ali falou de fogo, fumaça e enxofre. A gente já viu da couraça, que representa a sua cor, né? A couraça com a cor de fogo, fumaça e enxofre. Aí agora tá falando de uma boca que saía fogo, fumaça e enxofre. Então aqui dá a entender que é as armas que eles usavam. E o Smith fala isso. Como os turcos disparavam suas armas de fogo de cima dos cavalos, devia parecer ao distante vidente que o fogo, fumaça e enxofre que saía da boca dos cavalos. Ou fumo, né? Ele falou fumo. Fumo ou fumaça, a mesma coisa, né? Então, quando o Apocalipse mostra lá que dos cavalos, né, saíam da sua boca fogo, fumaça e enxofre, então a gente já viu que os cavalos representam a cavalaria desse exército, porque eles eram hábeis e usavam em todas as suas guerras os cavalos. E aí, da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, então aqui o Will Smith fala que é como se João visse que das suas bocas fogo, fumaça e enxofre como as suas armas, né? Que atirava de cima dos cavalos e aí aparecia esse fogo, fumaça e enxofre, o fumo, né? Então o que representa isso em relação às armas de fogo usadas pelos turcos? Continuando, apresenta a história da então recente invenção da pólvora dessa mistura de salitre, enxofre e carvão. Fala do seu primeiro uso pelo sultão Hammurabi e também, como já dissemos, da fundição de maiores canhões por Maomé em Adrianópolis. Depois, no progresso do próprio cerco, descreve como as arremetidas de lanças e dardos eram acompanhadas pela fumaça, o som e o fogo das espingardas e canhões, como a extensa ordem da artilharia turca fazia fogo contra as muralhas.
Então, a profecia falou ali de fogo, que é o que as armas elas causam, né, quando disparam, fumaça, e aí fala do enxofre. E por que falou do enxofre? Porque naquela época foi feito a invenção da pólvora. Até então, as armas ali não utilizavam pólvoras. E nesse tempo aqui dos turcos, foi criada a pólvora, que é através do uso do enxofre. E aí possibilitou os guerreiros da época a usar canhões. Por isso que a tomada de Constantinopla, ela ficou marcada pelo uso de canhões por Maomé II. E fala aqui que ele fabricou esses canhões lá em Adrianópolis, né? Uma cidade lá da região de Roma Oriental. Então é por isso que a Bíblia descreve aqui o Apocalipse dessa questão do enxofre, que foi nessa época que a humanidade teve pela primeira vez na história o uso do enxofre como fazendo parte da artilharia militar. E no caso aqui foi marcado pelos turcos. E aí, quando os turcos eles criaram esses canhões para poder disparar contra a cidade de Constantinopla, como é que eles fizeram para transportar, né? Porque deve ter sido um canhão de ferro de toneladas para poder carregar. Então aqui teria uma imagem mostrando como era os canhões da época, né? Contando a história dos turcos. E aqui fala: o enorme canhão otomano tinha mais de 8 metros de comprimento, 75 centímetros de diâmetro, capaz de disparar balas de 550 a 600 quilos. Foi transportado por uma junta de 60 bois e 200 homens. Imagina aí um canhão que disparava uma bala de cerca de 600 quilos. É um canhão grande, né? Pesado para disparar uma bala dessa. Imagina para carregar tudo isso, né? Como é que eles fizeram? E esse artigo aqui, esse canhão que eu tirei é, de um artigo da internet, né? Do historiador falando a história dos otomanos, ele também colocou aqui, ó, 200 homens. Quer dizer, 200 homens, né? Para poder carregar os canhões, né? O número do exército dos otomanos era 200 mil. Aqui foi 200 homens para carregar o canhão. E dá para associar, né? Então a invasão de Constantinopla teve um exército de 200 mil homens e 200 homens carregaram os canhões para poder invadir e conquistar a cidade de Constantinopla. Aqui também é só uma imagem para ilustrar como foi que eles transportaram esses canhões que foram através de bois. Então eles levantavam esses canhões, colocavam nos bois e eles transportavam até o local da guerra. E aí eles montavam nesses canhões para disparar contra Constantinopla Era muita pelo, pólvora, viu? pelo uso de, no caso aqui é o uso da palavra que é o enxofre, né? Então, como agora a humanidade tinha o elemento da pólvora, né, com a invenção dela, pelo uso do enxofre, agora isso possibilitou eles agora fazer uma guerra com canhões. E aí o Smith comenta ainda a história dos turcos. Com as fortificações que durante séculos tinham resistido à hostil violência, agora se desmantelavam por toda parte sob os canhões otomanos. Muitas brechas se abriram, e perto da porta de São Romano, 4 canhões se desmoronaram. Como? Enquanto das linhas, das galés, lembra das galés, que eram os barcos militares da época, e da ponte da artilharia otomana fazia fogo para todos os lados, o campo e a cidade. Os gregos e os turcos estavam envolvidos numa nuvem de fumaça. Né? Por isso é fogo, fumaça e enxofre.
E como as duplas muralhas foram reduzidas pelos canhões a um montão de ruínas, e como por fim os turcos arremessando-se através das brechas, Constantinopla foi tomada, seu exército subvertido e sua religião pisada pelos conquistadores maometanos. Então foi através do uso desses canhões com balas com cerca de 60 quilos, 600 quilos, né? Que eles disparou essas balas contra as muralhas de Constantinopla e aí abrindo caminhos, invadiram a cidade e conquistaram. E aí houve o cumprimento dessa profecia do fogo, fumaça e enxofre. Estes versículos, continua o Smith, exprimem o efeito mortífero do novo modo de guerra introduzido, que até então não existia, né? Foi por meio destes agentes, pólvora, armas de fogo e canhões, que Constantinopla foi finalmente conquistada e entregue nas mãos dos turcos. Então veja que a profecia, ela fala todos os detalhes aqui desses turcos otomanos, quando invadiram Constantinopla, né? E agora vai apresentar outro detalhe. A gente viu aqui da armadura, das armas, né, que foram usadas, e agora vai trazer mais outras informações, ó. Apocalipse capítulo 9 verso 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda parecia com serpente, ou serpentes, né? Algumas traduções falam serpente, outras falam serpentes. E tinha cabeça com aquela e com ela causavam dano. Então, o que representa essa cauda que parecia com serpentes e que tinha a cabeça? Que tinha uma cabeça, né? O Smith ele comenta: o fato é notável que a cauda do cavalo é um conhecido estandarte turco, o símbolo de um cargo e autoridade. Alguém olhando para um corpo de cavalaria com tais estandartes ou insígnias ficaria surpreso com este aspecto insólito e notável, e falaria dos seus estandartes como concentrando e dirigindo o seu poder. Então ele mostra aqui a cauda do cavalo do Apocalipse ali, da sexta trombeta, como o estandarte turco, porque esse é o símbolo da bandeira turca. E quando eu fui pesquisar as bandeiras que existiam da história dos turcos, nessa fase da história, eu achei essas duas. Então, dentro desse período aí da tomada de Constantinopla, até o fim da profecia, é mostrado essas duas bandeiras. Esse cara, Que, se, um cobra. que a primeira que se parece com uma cauda, né? E a outra que diz que parece com uma cabeça. Então, após a conquista de Constantinopla, né? E passar todo esse período de uma hora, um dia, um mês e um ano, que é os 391 anos e 15 dias, em toda essa fase, as únicas bandeiras que parecem dos turcos com o que o Apocalipse fala é essas duas, desse período aqui. Né, coloquei aqui de 1517 a 1793. É as únicas que se assemelham com essa fase aí da história dos turcos. Então, quando o Apocalipse fala que tinha uma cauda, né, que parece serpentes, acho que essas luas aqui, né? Parecido com uma cauda, né? E diz que tinha uma cabeça. Então, quando eu olhei essas duas bandeiras, eu imaginei. Então, ele está falando aqui da bandeira dos turcos. Então, a cauda representando essa primeira fase dos turcos, que era com essa imagem do lado esquerdo.
E o final da fase, que é o que tinha uma cabeça, que é a segunda bandeira, que representa essa fase final dos turcos. Então, quando eu imagino que tinha uma cauda e que tinha uma cabeça, eu imaginei essas duas bandeiras aí simbolizando isso, né? Se parecia com serpentes e tinha uma cabeça. Yeah. E aí mostrando que nessa fase era essa nação da qual está se referindo a profecia. Isso foi quando eu investiguei na história turca as bandeiras, aí cheguei nessa conclusão, né? Eu não vi ninguém comentando isso. Aí, continuando a leitura, Apocalipse capítulo 2, capítulo 9, verso 20, diz: E os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Quem são esses homens que não se arrependeram, que estavam sofrendo essa invasão pela sexta trombeta e que adorava ídolos, imagens de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, imagens que não podem ver, não podem nem ouvir e nem andar. Quem são esses homens? São os ou romanos ou. Os católicos, não é? Os católicos não adoram imagem, adoram ídolos, É. feitos de ouro, de prata, que não podem ver, não podem andar, não podem ouvir, só tá lá, né? Aquela escultura feita. Então, aqui tá falando dos católicos, né? Então, esses que, os romanos católicos lá que estão no Oriente, sofrendo essa invasão dos turcos aqui com a sexta trombeta, eles não se arrependeram dessa invasão, desse castigo que eles estavam sofrendo, né? E nem deixaram de adorar os seus ídolos, que são as imagens esculpidas. Aí o Apocalipse continua falando, 9, capítulo 9, verso 21. Ainda dos católicos, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. E a gente sabe que a igreja na época cometia todos esses crimes, né? Matavam, praticavam essas feitiçarias, prostituição sexual lá dentro, né? E os furtos, a igreja que mais furtava e se enriquecia. Então, todas essas corrupções da igreja que é relatadas aqui no Apocalipse são as corrupções que a igreja praticou durante essa fase da história. E eles não se arrependeram, mesmo sofrendo esse castigo, essa invasão dos otomanos, eles não ainda se arrependeram desses pecados que eles cometiam na época. Então a gente vê isso quando a gente estuda a história da igreja católica na Idade Média, perseguia os cristãos, extorquia os membros, para cada vez mais enriquecer, praticava esses crimes para poder manter a sua posição naquela sociedade, né? Então, tudo isso ela explica. A Smith continua: os eventos ocorridos sob a sexta trombeta constituem o segundo ai, né? Que tive o primeiro ai, aí os três últimos ais, a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Aí aqui no caso da sexta trombeta é o segundo ai que está explicando. E não levaram os homens a melhorar a conduta imoral. Então, os homens que estavam sofrendo esses flagelos, né? Esse castigo aqui no caso a sexta, a quinta e a sexta, Roma papal, lá do Oriente, eles não se arrependeram de suas práticas, continuaram, né? Os que deles escaparam nada aprenderam da sua manifestação na terra. As hordas dos sarracenos e turcos foram soltas sob a cristandade apóstata como flagelo e castigo. Os homens sofreram o castigo, mas não aprenderam dele nenhuma lição.
Tá, aqui foram tocadas 6 trombetas. Terminou aqui mesmo a sexta trombeta? Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu ver Terminou aqui. no slide da sexta trombeta. Vamos ver aqui se terminou aí mesmo a sexta trombeta. Apocalipse, capítulo 9. Fala da quinta trombeta, nós já vimos. A sexta trombeta também estamos concluindo. O verso 20 e o verso 21. Termina aí. Verso 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Aqui nessa versão, né? Aí entra o capítulo 10, que fala do livrinho. Então, as 6 primeiras trombetas são explicadas na sequência, né? Quando chega aqui no término da sexta trombeta, aí o Apocalipse ele abre um parêntese e coloca o 10º capítulo falando do livrinho. Aí, aí depois fala no capítulo 11 de um juízo. Aí só no capítulo 11 no versículo 15 que vai falar da sétima trombeta. Ao 14 diz: É passado o segundo ai, que é a sexta trombeta, eis que o terceiro ai cedo virá para Roma, para Paulo. E aí, no verso 15 começa a sétima trombeta. Então há um parêntese aí entre a sexta e a sétima trombeta para anunciar alguns eventos ali no Apocalipse. Então essas trombetas eram destinadas a Roma, né? É o que está vendo desde o início. A queda, Deus a- a- querendo derrubar Roma, em todas elas. as trombetas, como já vimos profeticamente, representam guerras. E a gente viu que da primeira trombeta, quando faz a introdução das trombetas, é localizado no tempo quando elas tocam. E ali mostra Jesus no lugar santo, tocando a primeira trombeta. Quando Jesus ele ascende ao céu e vai para o lugar santo, qual é o império que existe naquela época, que sofria guerras? O império que estava em ascensão naquele momento. Roma começa na sua fase imperial e termina com a sua fase papal. Então, as trombetas têm relação com essas guerras que acontecem no império, que é o que nós estamos estudando aqui. Então, pelo que a gente está percebendo aí, é que Cadê? Aqui, ó. todas esses flagelos é destinado a Roma. Até, até as pragas também é destinada a Roma, a prostituta, de Apocalipse 13. Como assim? E foi lançado, não sei se você dá as contas onde, a besta e aqueles que tinham o sinal da besta. Tudo destinado a Roma, relacionado a Roma, de alguma forma, com o domingo, que é Roma. Agora estou entendendo. Então a gente tá no final mesmo. Tudo isso aí já foi tocado. Só falta a sétima. Como a gente viu aqui, até a ser trombeta, já viu logo no início da descrição que fala de Jesus no lugar santo ainda, no altar de incenso, no altar de ouro de 4 pontas. Então, até a sexta, Jesus estava no lugar santo. A sétima, ele deve estar no Santíssimo, né? No Santuário Celestial, como a gente vai ver aqui. Então, profeticamente, essas já foram tocadas. Então Aí, essa daí todinha, eram objetos de atenção de Roma, para extirpar todo aquele conhecimento sobre a divindade, né? Desses três que foi destruído, né? Desses, como é que chama? hum, Visigodos, vândalos, hunos, férodos.
que eram as tribos bárbaras, né? E aí? É, isso de uma fase da história de Roma, né? Que são as quatro primeiras trombetas. Das 10 tribos bárbaras é destacado quatro. Não, eu digo as três tribos bárbaras que foram extintas, né? Por Não, Roma. aqui Apocalipse não foca isso. Isso aí é Daniel. Não, eu digo Daniel, quando assim, eu digo mostra assim o que quarto tá. animal, que foi arrancado três chifres, ali é Daniel. Aqui é Apocalipse. Apocalipse ele dá um outro foco. Cada profecia ele vai focar algum aspecto da história da humanidade. Aqui o foco Não, é o quê? É a queda do Império Romano, eu nas sei. suas duas fases. Eu digo assim que tudo. Essas profecias, elas envolvem, de certa forma, algum ponto Roma. Como essa daí, das três tribos bárbaras que foram eliminadas. Quem eliminou? Não, a profecia das trombetas, sim. As outras, não. A outra vai falar de Não, Babilônia, vai falar de outras não, mas quem foi que situações. eliminou essas três tribos bárbaras? Sim, as três bárbaras foi o Império Romano Papal. Então, de alguma forma, tem alguma relação com Roma. Toda a história. Aqui, Até, né? até o final também. Sim, aqui pra frente, mas antes não. Antes eram outros impérios que dominavam o mundo. Até chegar o Império Romano. Aí quando chega o Império Romano, aí vem a fase das trombetas para explicar a queda do Império Romano. Então já foram tocadas 6 trombetas. Aí agora vai ter o Apocalipse vai fazer um parêntese entre a sexta e a sétima para explicar alguma coisa. E aí já Então, está em 1449. então vamos avançar até lá, né? Paramos aqui. Então, os irmãos observam que o estudo mais longo aqui dessas trombetas é a quinta e a sexta, né? Tem muito detalhe. A quinta e a sexta. Tem muito conteúdo e símbolos proféticos para serem explicados. Por isso que a gente demorou muito nelas, né? Você vê que a primeira, a segunda, a terceira e a quarta foi bem tranquilo, né? Então, o conteúdo é menor, tem alguns símbolos e aí a gente explica pelo comprimento da história. Aí quando chega na quinta e na sexta trombeta, né? Principalmente a quinta, que é a mais longa, tem muito detalhe para ser descrito ali. E a gente vai explicando ponto a ponto para os irmãos entenderem até chegar aqui na sétima trombeta. Então, pelo que nós vimos, 6 trombetas foram tocadas. Então, qualquer pessoa que perguntar aos irmãos na rua, "Ah, nós estamos em que trombeta do Apocalipse?" Você já pode dizer, olha, nós já temos 6 trombetas tocadas, falta a sétima. E a gente vai estudar aqui a sétima trombeta para ver se ela já tocou ou não, né? Mas pelo que nós vamos ver aqui, ela vai tocar ainda. Então, terminou as 6 trombetas, aí o Apocalipse ele abre esse parêntese ali, né? Mostrando o livrinho, e depois aparece um juízo do templo de Deus. Eu passei rapidamente, não sei se os irmãos observaram, né? Deixa eu colocar ali novamente. Capítulo 10 tranquilo, né? Os irmãos sabem que fala do livrinho. Apocalipse, capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Que a gente conhece aqui essa é a história do livrinho, né? Quando fala aqui no verso 10, quando o anjo ofereceu o livrinho a João, e ele teve na boca como mel, mas como mais amargo no estômago, né? Verso 10: E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então a gente vê que após a queda do Império Turco-Otomano, em 11 de agosto de 1840, o que acontece é o seguinte, é a continuação da história, ali no capítulo 10. Então, após a sexta trombeta, em 1840, vai surgir o movimento dos adventistas, ali com Guilherme Miller,
Eles eram considerados adventistas por quê? Porque eles aguardavam a segunda vinda de Jesus, o advento de Cristo, né? E aí são adventistas. Aí tinha pessoas de várias religiões ali reunidas e pregavam a mensagem do segundo advento, né? Como recebendo um doce, né? Em sua boca. Mas quando chegou o dia, não aconteceu. Houve um amargo desapontamento. Então, quando chegou no ventre, causou esse amargor nesses adventistas. Então, aqui é explicada a profecia do desapontamento dos adventistas. Então, observa que quando a gente vai pegando o cumprimento da história das trombetas, após a ascensão de Cristo, ele assume o seu ministério no santuário celestial, no lugar santo, começa a contar a história ali da queda do Império Romano, vai até a sexta trombeta, falando de 1840, e aí fala desse evento que aconteceu na história do grande desapontamento, que foi de 1840 a 1844, quando mostrou o cumprimento da queda dos turcos otomanos, fortaleceu o movimento, e aí o movimento adventista realmente apareceu de fato pregando e se espalhando por todo mundo, e cumprindo-se aqui o capítulo 10. Por isso que está na sequência ali, né? Capítulo 8, capítulo 9 até a sexta trombeta. E aí vem o capítulo 10 para continuar a história. Depois vem o capítulo 11. E aí fala de que há esse desapontamento, esse amargor no estômago. E relata um juízo após, ó. Capítulo 11, verso 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças. Então a gente observa aqui que há uma cena de juízo, de medir. A vara usada na época do povo de Deus era usada para medir alguma coisa, né? Julgar. Tem a ver com julgamento. Tanto que os romanos na época usavam essa expressão de vara para a justiça romana, que isso foi trazido para a justiça até hoje, né? A gente vai aqui na justiça brasileira e a gente vê lá que tem a divisão das varas, né? Então a vara envolve aqui um juízo, um julgamento, e fala que deve medir ou julgar, ó, mede o templo de Deus. Então aqui está se falando do juízo para o povo de Deus. Fala-se de um desapontamento, era doce como mel na boca, mas amargo no estômago. E após isso fala de um juízo. Esse é o parêntese que é aberto entre a sexta e a sétima trombeta. E é justamente isso que o Smith comenta. Considerações sobre Daniel Apocalipse na página 331. Este capítulo, falando ali das trombetas, né? Terminou os acontecimentos da sexta trombeta, né? Que foi o capítulo 9. Mas o toque da sétima trombeta não é apresentado até Apocalipse 11, verso 15. Todo o capítulo 10 e parte do capítulo 11 constitui um parêntese entre a sexta e a sétima trombetas. Não foi isso que a gente viu? Então, o que se relaciona particularmente com o toque da sexta trombeta vem registrado no capítulo 9. Mas o profeta tem outros acontecimentos a introduzir antes de iniciar a outra trombeta. E aproveita para o fazer nesta passagem e continua até Apocalipse 11, verso 15. Neste marco está a profecia do capítulo 10. Então, nós lemos a Bíblia, esse parêntese, entre a sexta e a sétima, e aqui uma imagem para a gente conseguir visualizar tudo isso. Então, então terminou a sexta trombeta no capítulo 9, inicia o capítulo 10, que fala do livrinho, do grande desapontamento, né? O livro que foi investigado pelos cristãos daquela época, Daniel
e Apocalipse. Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse é o livrinho que eles estavam lá investigando, para saber que evento era esse que estava se relatando. Mas quando eles descobriram, quando chegou o tempo, né, eles viram que não era o que eles estavam esperando. A profecia de Daniel não estava falando da volta de Jesus, estava falando da mudança do ofício sumo sacerdotal de Cristo no lugar santo que iria para o lugar santíssimo, cumprindo o ritual do santuário como acontecia no santuário terrestre. Então Jesus ele saiu do santo para o santíssimo. Aí se cumpriu essa purificação do santuário, que no lugar santíssimo, no ritual do santuário, no- durante o ano inteiro, o sumo sacerdote ficava no lugar santo. E aí, no final do ano, ele ia para o lugar santíssimo para concluir a sua obra. Então, é esse mesmo ritual que acontece na terra, acontece no céu. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele iria iniciar seu ministério no santuário celestial, no lugar santo, como a gente viu aqui nas trombetas. Ele se põe ali no altar de incenso, que está no lugar santo. Então, ele começa o ofício ali e vai mostrando ali o cumprimento das trombetas até que chega nesse momento do qual ele sai para o lugar santíssimo. Foi isso que os adventistas não entenderam na época, por isso que veio esse desapontamento profetizado em Apocalipse capítulo 10. Eu já li esse texto com os irmãos, né? E aí, após o capítulo 10, vem o capítulo 11, aparece ali uma cena de juízo, que eu já li para os irmãos, né? Ah, falando que ali vai medir o povo de Deus. Tá. Então, essa instrução, que é esse parêntese do Apocalipse, o Smith comenta isso também. Então, continua aqui a instrução que o anjo começou a dar a João no capítulo precedente. Daí que estes versículos pertencem com razão a esse capítulo e não deviam estar separados pela presente visão. Então, o Apocalipse foi escrito dessa maneira não é por acaso, é para mostrar a sequência de eventos que estão ocorrendo ali. Então, as trombetas começam ali com a queda de Roma Imperial, vai avançando a papal, cai Roma Papal, a história continua com o capítulo 10 mostrando que naquele ano ali, naquele período, ocorre o grande desapontamento, e aí em 1644 começa o juízo do povo de Deus, no tribunal do céu. Então, mede o tempo de Deus. E quando termina toda essa cena, e explica os detalhes, aí vem falar da sétima trombeta. Então, de acordo com as informações que foram dadas aqui, mostrando o cumprimento da profecia na história, o que é que deve acontecer para tocar a sétima trombeta? Tá percebendo? Se aqui está mostrando uma sequência de eventos até chegar na sétima trombeta, então para se tocar a sétima trombeta, deve finalizar esse evento que vem antes dela, que é a do juízo. Então, terminou, cumpriu-se a sexta trombeta com a queda do Império Turco-Otomano, em 11 de agosto de 1840. Surgiu o movimento adventista. Veio o Apocalipse 10 para explicar que esse movimento teria um desapontamento. Após o desapontamento, inicia-se um juízo do povo de Deus. Então, quando terminar esse juízo, é que vai se tocar, ou vai ter o evento seguinte, que é a sétima trombeta. Então, eu pergunto para os irmãos: a sétima trombeta já foi tocada? Não. Por quê? Porque não terminou esse evento anterior, que é o juízo. Tem que cumprir-se um evento para vir o próximo. Como está vendo aqui na sequência. Cada trombeta, cada guerra, até chegou aqui o grande desapontamento, terminou o evento do desapontamento, iniciou a do juízo. Agora temos que esperar terminar o evento do juízo
para começar o toque da sétima trombeta. Então, aqui, só analisando a estrutura do Apocalipse, a gente já observa que a sétima trombeta não tocou. Porque tem que terminar esse evento que está acontecendo hoje, que é o juízo, para chegar ao toque da sétima trombeta. Então as trombetas só tocam quando termina? Cada evento, nas suas. Cada trombeta só tocou quando terminou? Não é? Oh, Ah, pá, o carro, meu velho. Tudo bom, Carlos? Então, é exatamente. Uma trombeta após a outra, ela só toca quando finaliza a anterior. Terminou o cumprimento anterior, aí vem a próxima. Terminou o cumprimento, vem a próxima. Terminou o cumprimento aqui da sexta trombeta em 11 de agosto de 1840. Terminou o cumprimento. Vou fazer agora. Apocalipse 10. Na sequência. Grande desapontamento. Cumpriu-se a profecia do grande desapontamento. O que é que vai vir na sequência? O juízo. E agora, quando terminar o juízo, qual o próximo evento? A sétima trombeta. não, eu digo assim, para começar um evento, não toca primeiro e depois começa o evento, não? O toque é o começo. Então, Sim. tocou, começou. Isso. Então, a sétima já. A sexta trombeta, por exemplo, né? Ela tocou, só que não tem um período profético de um dia, um mês, um dia, uma hora, um dia, um mês e um ano. Então tem uma contagem de tempo. Então ela toca e tem que contar esse tempo de uma hora, um dia, um mês e um ano para concluir o seu toque. Existe um período, cada trombeta ela tem um vai tocar. Começa a guerra, termina a guerra. Começa a guerra, termina a guerra. Período de uma trombeta tocou, já cumpriu-se essa guerra. Vem a próxima guerra. Começou e terminou, cumpriu-se uma trombeta. Vem a próxima trombeta. E assim vai, até chegar na última. A trombeta, ela toca e fica tocando enquanto está É, acontecendo os isso, eventos. isso. O período que ela durar. Por exemplo, a quinta trombeta dura 5 meses. Sabia disso? Ah, mas Ela toca e continua tocando enquanto está acontecendo A guerra, até terminar a guerra. A conquista. a sétima trombeta, não, ela começou a tocar então já. Não, pelo que a gente tá vendo aqui, não. não, não, Não começou o juízo, o juiz é da Lembra que é uma sequência? Terminou um evento, começa outro. Terminou a sexta trombeta. Qual é o próximo evento? Grande desapontamento. Terminou o grande desapontamento. Qual é o próximo evento? Juízo. Terminou o juízo. Qual é o próximo evento? Sétima trombeta. Tem que terminar o juízo. esse Pra juiz. vir a sétima. Então, a gente está na sexta trombeta ainda. Terminou o cumprimento da sexta. Nós estamos nesse parêntese entre a sexta e a sétima. Já terminou a sexta e aí deu uma, Já. deu uma pausa na trombeta. Justamente, como o Apocalipse apresenta 6 trombetas e faz um parêntese para começar a sétima, então, no cumprimento da história da humanidade, também vai acontecer isso na linha do tempo. Vai ser cumpridas 6 trombetas, depois vai ter um intervalo, um espaço de tempo, acontecendo algum evento, para depois vir a sétima. O que é esse espaço? É isso que a Apocalipse está mostrando. O capítulo 10 falando do grande desapontamento, e o capítulo 11 falando do juízo do povo de Deus. Cumpriu-se o capítulo 10, nós não estamos mais em 1644. De 1640 a 1644, não estamos mais nessa fase. 1644 já passou há muito tempo, nós estamos agora na fase do juízo. Terminou o juízo do povo de Deus? Ainda não, não fechou a porta da graça. Então nós estamos nessa fase aqui. Quando fechar a porta da graça, quando terminar o juízo, evento que é a sétima trombeta, na sequência do Apocalipse. O que está escrito não é por acaso, é para mostrar a sequência de eventos, até chegar na sétima. Se deixou esse parênteses entre a sexta e a sétima, é porque vai chegar um momento da história em que nós vamos vivenciar o capítulo 10, nós vamos estar vivenciando o capítulo 11, até chegar no cumprimento da sétima trombeta, que é após o que o caso, o juízo. Ficou claro? Tem alguma pergunta ainda? Então, quando fechar a porta da graça, vai começar a tocar a sétima trombeta. Quando terminar o juízo, começa o toque da sétima Aí ela trombeta. começa, ela fica soando até a volta de Cristo. Até assim. Até derrotar o último reino. Não, mas aí Que o Apocalipse, quando fala da sétima trombeta, você vai ver aqui, fala nos dias da.
trombeta. Então tem dias, tem anos. Um dia profético não é um ano? São dias proféticos, são anos, nos dias da sétima trombeta. Então vai ter um tempo que ela vai durar tocando também, como as outras, né? Até concluir a sua obra, que ela foi predita para acontecer. A última batalha. Então aqui a sétima trombeta representa a última batalha contra os poderes do mal que existem nesse mundo. Ali falando em Roma, né? Mais especificamente, as trombetas ela foca o Império Romano. E aí persegue o povo de Deus desde o tempo de Cristo e aqui vai até na última perseguição da igreja, que também vai ser com Roma. Aí aqui vai ser tocada a última trombeta e definitivo o reino romano papal é derrotado para sempre. É com o toque da sétima trombeta. Isso acontece. Que essa sétima trombeta não tem nada a ver com a trombeta de prata que vai ser tocada por Miguel. Não, a gente vai ver aqui. Que a trombeta de prata já é para a ressurreição dos. Porque Né? tem características diferentes. As trombetas do Apocalipse anunciam guerras contra o Império Romano Papal. Romano Imperial e Papal, né? Até Então, a sua última é uma fase. nova visão que está tendo, que o público está tendo agora sobre essa questão da trombeta. Não, essa Que visão. era isso que você falou agora, aí, que era contra o reino de Roma, né? Essas trombetas. Não, essa visão. A gente não tinha né, essa visão de que era contra Roma, não. A gente estudava A última basicamente essa. trombeta? Não, que as trombetas significaria que era contra Roma. Não, essa interpretação os adventistas sempre tiveram. Mas o que acontece? Como tem muitos que estudam as profecias e fazem interpretações diferentes, aí acaba desvirtuando do que já foi estabelecido. Por isso que essa confusão que existe por aí, né? Desde o Que início, né? as trombetas vão tocar no futuro ainda, ou tem duplo cumprimento, não sei o que, aí tem toda aquela discussão, quando na verdade o cumprimento é esse, na linha do tempo. Por isso que o livro de Apocalipse é importante, né? Para a gente entender esses eventos, né? A base essencial é ele, O né? cumprimento de toda a profecia de Daniel e Apocalipse, desde os primeiros capítulos até o último, contando toda a história da humanidade, para mostrar que Deus ele tem o controle de tudo. Ele é a parte que Ele já mostrou, antecipou, né, aos seus servos, os profetas, o que ia acontecer. Como ele já está muito avançado na linha do tempo, então muita coisa já aconteceu. E tem coisas que ainda vai acontecer. Então, na linha do tempo, nós estamos aqui, no juízo. Hoje nos encontramos nessa fase da história. Então, as trombetas, assim como os selos e as igrejas, como os animais, Daniel, todos eles vão contar quedas de impérios. E a história da igreja durante toda essa fase. o selo também, Selo também conta a história da igreja. Conta a história. da queda de impérios também. Daniel Apocalipse é a história da humanidade contada. A queda dos impérios mostra a história do povo de Deus, seus sofrimentos, perseguições, lutas que tiveram, até chegar na última e grande luta, que é na sétima igreja, no sétimo selo, na sétima trombeta. Que aqui aí está estudando no Apocalipse de trás para frente, né? Aí começou estudando sobre as pragas, agora está estudando sobre as trombetas, não estudou sobre selos e igreja, né? Estudou no começo do grupo, né? A gente já estudou Logo quando é que entrou, na né? sequência mesmo. É, mas tem irmãos aqui que, Igreja, selo, mas trombeta tem e irmão, praga. mas tem irmãos aqui que não viram isso, né? Os mais recentes. Aí só está estudando esses temas aqui porque são os mais polêmicos e são os mais difíceis de estudar. Porque estudar sobre igrejas e selos é mais tranquilo, mas esses aqui de trombetas e de pragas também não tem muita discussão, né? Mas tem detalhes que precisam ser observados que ainda não foram, né? Então Também, é importante estudar, né? também a base Mas o mais complicado aqui é as trombetas. Dos assuntos do Apocalipse, o que gera mais discussão é as trombetas. as outras também, os selos.
igrejas e pragas, também a base principal é Daniel e o Smith, é? Ou tem outro livro? Não, cada livro vai abordar um aspecto. Daniel vai falar alguns aspectos da história. Apocalipse vai revelar o que Daniel explicou e vai continuar a história até o fim. E agora vai entrar na sétima trombeta agora. Pronto, então a gente está explicando aqui a transição da sexta para a sétima trombeta. Por que foi feito esse parêntese aqui? Porque na linha do tempo iriam acontecer esses eventos até chegar na sétima trombeta. Por isso que está escrito lá no Apocalipse. Oxi, capítulo 9 terminou, aí o capítulo 10 devia ser a sétima trombeta, mas não acontece. Aí mostra ali do livrinho e depois mostra do juízo do templo de Deus. Por que isso foi revelado assim no Apocalipse? Para depois, só lá no capítulo 11 verso 15 falar de sétima trombeta. É porque haveria esses dois eventos que ocorrem na linha do tempo até chegar ao cumprimento da sétima trombeta. Essa é a explicação. A estrutura do Apocalipse mostra a estrutura de tempo que iria se cumprir cada evento, até chegar na sétima trombeta. Por isso que não pode ser quebrado esse ciclo de trombetas, historicamente falando, com o seu cumprimento, até chegar no cumprimento histórico da última. Isso aqui não pode ser quebrado, essa cronologia. E dizer que tem uma aplicação no futuro, um duplo cumprimento, e começar a distorcer a profecia como ela foi estabelecida. Entendeu? Porque foi essa a problemática que nós tivemos quando começou a estudar esse assunto dos trombetas, que a gente ficou meio confuso, né? Com tanta teoria que tem surgido sobre esse assunto. E aí nós decidimos, não, vamos estudar com calma, porque a gente sabe que hoje em dia cada um tem uma interpretação, é muita teoria. Então vamos estudar esse assunto com calma, analisando ponto a ponto do Apocalipse, para entender como é que acontece o cumprimento das trombetas. E aí foi o que nós fizemos. Separamos esse estudo das trombetas para poder analisar cada aspecto dela e chegar a uma conclusão. Então, pelo que nós estamos estudando, a gente observa que ela tem um cumprimento na história. E que aqui nós representamos a história com esses gráficos para nós representarmos esses eventos. E quando chegamos nessa parte do Apocalipse, aparece essa situação. Então, nada que está escrito para o no Apocalipse é por acaso. Existe um porquê. Por que foi feito isso? Porque tem algo que precisa ser ensinado para o povo que ainda não entenderam. Então a gente observa que a explicação é essa, é uma continuação dos eventos que acontecem no mundo até chegar ao cumprimento da sétima trombeta. Tem que passar por tudo isso até chegar lá. E quando a gente quebra essa cronologia, dizer que isso aí só ficou para o passado, ou tudo isso tem uma outra aplicação para o futuro, a gente vai distorcer o cumprimento de cada trombeta. Então, depois que nós do grupo começamos a estudar esse assunto com mais calma, com mais tranquilidade e pedir sabedoria a Deus, né? Porque isso aí é só Deus que dá essa sabedoria para nós, né? Então, rogando muita sabedoria, ele foi nos conduzindo, dizendo, filhos, o caminho é esse, ó. As trombetas têm relação com isso. E aí fomos estudando passo a passo para entender como é que elas se sucedem, até chegar à última. Entendeu, irmãos? É um assunto muito longo esse de trombetas, né? São muitos detalhes, mas a gente vê que isso é importante para mostrar ao mundo como é que a história é, do início e do fim do pecado ele vai acontecer. E Deus já havia revelado tudo isso que ia acontecer até o fim do mundo, como as pessoas falam, né? Então aqui a gente observa esse parênteses, esses dois eventos, o grandes apontamentos, o juízo. E aí, quando termina-se o juízo, qual é o próximo evento? A sétima trombeta que vem logo em seguida. E está lá em Apocalipse, capítulo 11 verso 15, como acabamos de Bíblia.
Então, cada trombeta, ela tem um período de tempo que se cumpre. A gente tá aqui com a quinta e a sexta. A quinta tem 5 meses proféticos. A sexta tem 1 hora, um dia, um mês e um ano profético. Aí agora, no capítulo 10, verso 7 do Apocalipse, quando fala da sexta trombeta, fala que também tem um período de tempo que vai se cumprir. Diz aqui, Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aqui falando da sétima trombeta, né? Que o capítulo 9 ele termina com a sexta trombeta. Aí o capítulo 10 ele comenta agora do sétimo anjo. Vai tocar a sétima trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o que é esses dias da voz do sétimo anjo? Então, a palavra dias, a gente sabe que um dia profético representa um ano. Então, se são dias aqui na profecia, s- são anos que vai ocorrer para o toque dessa sétima trombeta, esse sétimo anjo. Então, ela vai durar um tempo tocando, né? Isso é um detalhe importante que vai diferenciar essa sétima trombeta do Apocalipse com a última trombeta que Cristo tocar. Porque quando Cristo toca a trombeta para ressuscitar os justos, ela acontece no mesmo dia. Ma- Mas aqui nessa trombeta do sétimo anjo do Apocalipse, passa dias tocando. Então não pode ser a mesma trombeta. Então essa dúvida que acontece no meio cristão hoje também aconteceu com os adventistas no passado. Mas a gente observa que o texto aqui quer dizer que há dias tocando essa trombeta e que a trombeta de Cristo acontece no mesmo dia. Então, como é que os adventistas aí tiveram também essa questão? O livro do esposo de Ellen White, Tiago, intitulado Minha História, na página 171, ele fala sobre essa confusão que teve no meio dos adventistas na época. Quando fala aqui da sétima trombeta do Apocalipse com a última trombeta de Cristo. Diz aqui, ó, acreditava-se que o sétimo anjo, o último dos 7 anjos com trombeta, era o mesmo que tinha a última trombeta que despertará os justos mortos. Então, os adventistas na época acreditavam nisso. Mas muitos outros adventistas, naquela época, estavam adotando uma visão diferente sobre a questão. Então, eles começaram a dar a visão deles. Ah, não pode ser a mesma trombeta. A do sétimo anjo do Apocalipse com a última trombeta de Cristo. E aí explica. As cenas mencionadas pelo apóstolo em referência à última trombeta acontecem no momento, num abrir e fechar de olhos, não é isso que falar? Mas não é assim com eventos relacionados com o assunto da trombeta do sétimo anjo, porque diz lá, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então não é no mesmo dia, no abrir e fechar de olhos, vai passar dias tocando. É o testemunho do Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Então, as 7 trombetas do Apocalipse, mais especificamente a sétima, ela não tem relação nenhuma com a última trombeta de Cristo. Pela explicação que a gente viu aqui da Bíblia, nos dias do sétimo anjo, né? Então, haverá a sétima trombeta tocando dias, enquanto a trombeta de Cristo toca num único dia, num abrir e fechar de olhos. São duas trombetas diferentes. Não dá para misturar a trombeta de Cristo para a ressurreição dos justos num único dia com a trombeta do Apocalipse do sétimo anjo que vai passar dias tocando. São duas trombetas diferentes. Ficou claro? Continuo ou aqui para continuar à tarde?
Então, vou só ler esse texto aqui, o último. Só explicando essa questão, já que eu falei dos dias do toque da trombeta, né? Então, diz aqui, continuando ainda, Tiago White. Os primeiros seis anjos com trombetas eram símbolos, e cada um representa um período de tempo, viu? Durante o qual vários eventos ocorreram. Sendo assim, o sétimo anjo não seria também um símbolo representando um período de tempo durante o qual vários eventos ocorreriam? Também da mesma forma, né? Seu sonido deveria durar por um período de dias, não é assim que fala o Apocalipse? Provavelmente proféticos, o que, o que significaria anos. No começo do sonido, ou durante a primeira parte do período de seu sonido, o mistério de Deus deveria se cumprir ou terminar. Agora o Gay Smith, né? A sétima trombeta, como as seis precedentes, abrange um período de tempo. Aquele que tem o direito de reinar é o principal acontecimento que deve ocorrer nos primeiros anos do seu toque. Então, existe um período de tempo para cumprir-se cada trombeta. E a sétima, como a gente viu aqui, não é diferente. E aí vem o Apocalipse 11, verso 14. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Então, se o primeiro ai é a quinta trombeta, o segundo ai é a sexta trombeta e o terceiro ai é a sétima trombeta, e veja que a sétima trombeta coloca para o futuro, né? Ai que cedo virá. A sétima trombeta é a sétima trombeta, né, que é o terceiro ai, cedo virá, coloca para o futuro. As outras vão mostrando o cumprimento, quando chega na sétima, ela virá. Lança para o futuro, mostrando que haverá um cumprimento dela no futuro. E não pode ser rápido, né? Que existe um período que vai ser cumprido. Josias Litt, ó, no seu livro Exposições Proféticas, volume 2, na página 225. Essa trombeta virá com terrível rapidez sobre o mundo. Será um piscar de olho e tudo estará acabado. A falta de preparação e vigilância instantânea será uma calamidade terrível quando esse dia chegar. Então, aqui ele observa a trombeta como acontecendo rápido, né? Ela vai passar dias cumprindo. Quais são esses dias? Será que vai ser bem curto, como o Josias está colocando? Seria Será que vai passar mais tempo, vai ultrapassar o milênio? 3 anos e meio. Hã? Será que só vai ser 3 anos e meio com a perseguição papal? Ou ela vai até após o milênio? Até 2030. É isso que a gente vai ver, os dias do toque da sétima trombeta. Até quanto tempo essa trombeta vai durar? Lembra que trombeta significa o quê? Profeticamente? Guerra. É. Quando é que vai terminar a guerra da sétima trombeta? Tem que analisar esses pontos, né? Não pode isso. É na volta de Cristo ou é após o milênio que termina a guerra? Uhum. Então, Total. então, a gente vai ver, Diferente. a gente vai ver até onde vai ser o toque da sétima trombeta. Ela vai Trombeta significa guerra. Onde é que termina a guerra? A gente vai ver. Então, começamos aí o toque da sétima trombeta. O estudo da sétima trombeta chegou.